E a nossa aspiração aqui é ser escolástico, tomista, científico e apologético, e é justamente esta a doutrina do livro. O método também, método indutivo, positivo, elementar, é justamente este método que nós queremos seguir por aqui. Então, na passada, o que nós falamos é de aspectos extrínsecos desta obra. A sua recomendação por parte de Leão XIII, que é um aspecto importante, o contexto histórico, o fato dela fazer parte do movimento neoescolástico. Farge é um dos grandes expoentes da neoescolástica na França, que procura, inclusive, como que iluminar os achados das ciências recentes com a filosofia de São Tomás de Aquino. E também vimos a questão de como esta obra foi utilizada e até mesmo o porquê e como ela foi criticada pelos modernistas. A doutrina ensinada neste manual é plenamente enunciada no título. Ela é escolástica, filosofia escolástica, tomista, ad mentem sancti Thome Aquinatis, segundo a mente, o espírito de São Tomás de Aquino, adequada às descobertas mais recentes das ciências. Então, ad recensioribus scientiarum inventis aptata, esta parte do título, e por fim se dirige sobretudo contra os erros do kantismo e modernismo, nec non, e também instructa contra kantismo et modernismo. Não poderia ter uma melhor combinação, eu posso dizer a vocês, dizendo que ad sensus communis et metaphysicae normam exacte, tiradas da norma da metafísica e do senso comum. Então, as doutrinas escolásticas, elas são tiradas da norma metafísica e do senso comum. Elas não são tiradas de sonhos, de experiências anormais, que em muitos casos na filosofia moderna são a base, o princípio da reflexão. Isso nós já vemos em Descartes, por exemplo, que parte de uma situação completamente inusual, onde duvida de todas as coisas, onde os sentidos já não são uma fonte de conhecimento nenhum, algo que foge à percepção que nós temos da realidade, norma da metafísica. Então, vemos como a filosofia escolástica ela prescinde e foge dessas peculiaridades doentias da modernidade, tão bem criticadas pelo padre Cornoldi, que fala muito bem sobre isso, como a filosofia moderna é uma loucura, é uma ida à loucura, enquanto a filosofia escolástica ela está solidificada, ela está edificada naquilo que é a experiência que as pessoas realmente têm, uma pessoa normal que busca a verdade tem, e é daí que vem as doutrinas escolásticas. E também ele acrescenta, a fidei regulis unquam exules, então da regra da fé nunca se aparta, não se aparta. E isto por quê? Porque estas doutrinas escolásticas, elas compreendem que existe uma ordem superior, a qual está subordinada à filosofia, filosofia antila theologiae, um moto escolástico. Nós vamos ver isso quando falarmos já da introdução à filosofia. Aí nós vamos ver a relação da filosofia com a teologia. Portanto, um todo harmônico, um grande corpo que tem suas distintas partes mais coordenadas. Isto é um belo retrato do que é a filosofia escolástica que nós vamos estudar. Ele é sistemático, ele é ordenado. Ele tem lá suas teses, tem as suas definições, divisões, os corolários. Isso nós vamos dizer aqui, definições, divisões e corolários rigorosamente deduzidos, enunciados com palavras claras e breves, são o que, de princípio, mais impressiona em tais compêndios de filosofia. Isso sucede, aliás, porque os doutores escolásticos muito se esmeraram no estudo e aplicação das regras da lógica, instrumento mediante o qual chegamos à verdade. E é justamente esse instrumento, a lógica, que nós vamos estudar por primeiro.
nec non instructa contracantismum et modernismum. Esta filosofia escolástica, tomista, científica, volta todas as suas forças contra o kantismo e o modernismo. E aqui eu tenho que ler os próprios autores. Est autem modernismus, sicut et bergsonismus, error e kantismo seu anti-intelectualismo presertim ortus. Que deixe-me traduzir isto, que já é muito importante, que ele diz. Porém, o modernismo, assim como sicut et bergsonismus, o bergsonismo é uma filosofia da época, né, baseada em Henri Bergson, que fala de elan vital, de emanência vital. É realmente bem característico daquele momento da história que havia na teologia a questão do modernismo, na filosofia tinha Bergson. Vai se procurar, em primeiro lugar, apresentar a verdade tal como ela é, e esta mesma verdade com a sua luz vai como que eliminar os erros. E isto se diz naquele princípio, primo veritas quia postea elimine errores. Então, primeiro a verdade, porque depois dela, né, postea elimine errores, os erros são eliminados. Que se infunda em todos nós o amor pela sã filosofia, que esses nossos estudos, que os textos que vamos ver, né, que as explicações que nós dermos aqui nos ajudem a ter um amor pela sã filosofia, que é o amor à verdade, né, que é o bom uso deste dom que Deus nos deu, que é a nossa razão, que ela possa nos levar realmente ao nosso fim último, ao nosso sumo bem, a um amor profundo à verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus nosso Senhor, e que nós possamos dizer com a própria sabedoria encarnada, aqui vim para dar testemunho da verdade. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e que nós, com muito amor, possamos dar testemunho da verdade. E que este curso de filosofia escolástica nos ajude neste caminho.